Olha, gente, faltam 3 dias apenas para as eleições. E você de casa, está pronto para dar o seu voto? Bom, a gente fala agora sobre mitos e verdades, né? Para você votar tranquilo e com segurança. Quem conversa com a gente, ó o barulhinho dela aí, ó, da urna, hein? Mário Sérgio Lepre, cientista político, está aqui junto com a gente. Mário Sérgio, boa tarde. Seja bem-vindo aqui no Vitrine Revista, viu? Boa tarde a todos os telespectadores da Tarobá. 3 dias. Sim. 3 dias para as eleições 2024, hein? Eleições acaloradas, né? Muitos acontecimentos, muita desinformação. Sim. E nós que trabalhamos com comunicação precisamos informar você para exercer o seu papel de cidadão. Por isso a gente trouxe aqui o Mário Sérgio, que é cientista político, vai dar essa ajuda para a gente a entender aí os mitos e verdades, que são tantas desinformações, né? É muita coisa. E é importante a gente ajudar as pessoas a entender esse processo também, né? Claro, então vamos lá, né? Vamos ver, tentar esclarecer as pessoas o melhor que a gente puder. Quem tiver dúvida, gente, também quiser mandar sua participação, já sabe o nosso WhatsApp, né? 43 3315 1313, manda a sua dúvida para cá que nós vamos responder para você, tá bom? Vamos colocar aqui a primeira pergunta aí na tela para o pessoal de casa ver. Se eu justificar o voto por 3 vezes, meu título será cancelado? Mito ou verdade? É um mito isso aí, né? Porque quando eu estou justificando o voto, significa que eu não pude participar por algum problema. Ou seja, estou viajando, estou fora do país, estou doente. Então, isso é respeitado. Então, você pode justificar quantas vezes for necessário. Não vai ter o cancelamento do título. Não, cancelar o título apenas se você não justificar. Então, você não vota, não justifica, não vota, não justifica, não vota, não justifica. Aí sim. Acontece o cancelamento. Acontecerá o cancelamento. Perfeito. Vamos para o próximo mito e verdade? Eleições 2024 aqui no Vitrine Revista também, viu? Voto em branco é o mesmo que voto nulo? Então, o que a gente tem aí é o seguinte. O voto em branco e o voto nulo, tecnicamente falando, são a mesma coisa. Então, por exemplo, quando o eleitor ele coloca lá branco e confirma, ele dá um voto, e quando ele digita 99, um número que não tem nenhum partido que é 99. Então, ele digita 99 e confirma. E o voto é nulo. Então, tanto o voto branco quanto o voto nulo, eles são votos inválidos. Então, eles vão para a mesma caixa, vamos dizer assim, tá? Agora, quando você pensa na reflexão a respeito do voto branco e do voto nulo, aí, lá no século XX, ou seja, há muito tempo atrás, quando o voto era em papel, então os cientistas políticos eles tinham uma interpretação para isso, que era o seguinte: quando o indivíduo deixava em branco a cédula, né, porque você tinha que anotar, né, você tinha que fazer o X, né? Então o indivíduo deixava em branco, significava que ele não tem muito interesse, ou seja, nem aquele outro servem, ou seja, tanto faz para ele, né? Por quê? Porque está votando em branco. Agora, quando ele anulava, é como se ele pegasse a cédula e fizesse um rabisco, alguma coisa assim, né? Então, é uma intenção. Como uma forma de protesto. Um protesto. Então, significa nenhum serve. E aí, então, havia essa diferença. Lá no século XX, os cientistas políticos tinham essa conclusão, porque o cara tinha que fazer um movimento para votar nulo, né? Ele tinha que rabiscar, ou seja, ele está protestando, ele não está querendo a eleição. Já o voto branco, ele está se abstendo, né? Naquela época, assim, agora com a urna eletrônica, então muitas vezes o voto nulo ele pode ser um erro do eleitor. Porque o eleitor às vezes digita um número lá que não existe, vai aparecer nulo. E se ele não perceber que é nulo, ele confirma e aí... Mas na técnica é o mesmo saco. Ele gera, né? O voto nulo e o branco gera uma dúvida, né? Isso. Mesmo diante de tanto tempo a gente fazendo o nosso papel como cidadão, fazendo parte da democracia, das eleições, gera essa dúvida, né? Gera essa dúvida. E na urna eletrônica pode acontecer do voto nulo ser daquele que acaba errando o voto. Ele quer votar em alguém, mas ele digita alguma coisa que ele não... Ele vê aquilo e fica com medo, porque vai demorando o tempo, vai passando ele ali, e ele confirma e votou nulo. Então, por isso que tem que ter... Vai tranquilo, gente. Tranquilo. É o seu momento ali de exercer o seu papel, né? Não fique... Não deixe a pressão, né, das pessoas que estão ali fazer com que você faça aquilo que você não queira, tá? E dê o seu voto para aquele candidato que você deseje. Vamos ver a próxima pergunta, se é mito ou verdade? Quer ver? O eleitor pode comparecer para votar com a camiseta de seu partido? Mito ou verdade? Quer ver? Vamos ver ali, ó.
Ó, verdade. Verdade, tá? É porque é uma manifestação individual. Então, o que o eleitor não pode fazer? O eleitor não pode, no dia da eleição, ele não pode querer convencer o outro. Então, ele não pode querer distribuir algum tipo de propaganda, ele não pode querer conversar com o outro no sentido de influenciar o voto do outro. É isso que não é permitido. Agora, individualmente, se você quiser mostrar o teu voto, então não tem problema, porque você mostrando o seu voto. Agora, tentando convencer outros, tentando oferecer alguma coisa, aí não. Aí não. Vamos para a próxima pergunta, gente. Mito ou verdade? Se mais de 50% dos eleitores não comparecerem para votar, a eleição será anulada? Será que isso é mito ou verdade, hein? Vamos ver aqui, na tela? Olha lá, Mito. É um mito isso. Sim. Por quê? Porque o que vale são os votos válidos. Então, veja naquele exemplo que a gente está falando dos votos nulos, né? Então, vamos imaginar que 55% dos eleitores votem nulo, mas 45% votou. Votaram. E esses 45% que votaram, você vai ter uma maioria, tá certo? Então, o primeiro número inteiro maior que metade, maioria, alguém vai ganhar. Vai ter então, aí... vai ter alguém que recebe o voto, né? O voto e que vai ser eleito. Então, não adianta, porque essa coisa apareceu muito quando queriam que a eleição fosse... nós não gostamos das eleições, então vamos anular. E aí começaram com essa história. E é uma inverdade. Por quê? Porque quem ganha a eleição é quem recebe votos válidos. Então, voto branco e voto nulo são votos inválidos. Vamos para a última aqui, mito e verdade? Vamos ver, coloca a pergunta aí na tela. Ninguém pode ser preso na semana que antecede a eleição. Mito ou verdade? Vamos ver ali, quer ver? Verdade, é isso? É isso. Qual a lógica disso? É como se você quisesse dizer que o eleitor ele não pode ser constrangido a nada. Então, é um ambiente em que você tem que ter as liberdades permitidas. A ideia é essa, né? Entendi. Mas a gente sabe que não deveria ser assim. Mas o Código Eleitoral traz isso há muito tempo. O Código Eleitoral é de 1965. Então, isso é uma verdade. Ou seja, o eleitor hoje não pode ser preso. Por quê? Porque você entende que nós estamos num momento de escolhas, então temos que escolher livremente. E aí, então, essa é a ideia que a lei quis trazer, né? Temos isso, sim. Tá aí, gente. Espero que através dessas informações a gente possa, de alguma maneira, né, contribuir para a informação de vocês aí, que muita gente, a gente sabe que estão descrentes com a política, que não gosta desse período, que não vai, eu não quero participar, mas é muito importante, né? Porque depois, como que a gente vai cobrar? Como que a gente vai exercer, né, o nosso papel ali enquanto cidadão cobrando aquele direito, aquele serviço, por pagar aqueles juros, né, os nossos impostos. Então, é muito importante todo mundo participar, né? Se você reclama, você tem que saber, olha, mas eu votei nesse indivíduo que está aumentando impostos, que está fazendo as coisas. Então, você, de uma certa forma, tem uma parcela de culpa. Com certeza. Né? E eu acredito também, como uma coisa muito importante, das pessoas lerem, ir atrás de ver o histórico do seu candidato, para daí ensinar o seu voto, entender o que ele quer, o que ele faz, né? Não só ir pelo que estão falando, né? Acho que tudo isso é importante a gente frisar aqui, para ter essa eleição tranquila e você dar o seu voto consciente, tá bom? Domingão, hein? Confirma. Obrigada, viu? Obrigada pela sua participação. Até uma próxima. Eu é que agradeço. Até mais.